Hoje a gente quer falar um pouco sobre as tão temidas notas técnicas das notas fiscais eletrônicas. E para falar nesse tema bem complexo, bem difícil, eu chamei o meu amigo Egon Dexheimer, gerente de produtos da OBJ, que conhece tudo e vai esclarecer tudo para a gente sobre as notas técnicas. Egon, eu falei certo ou eu falei errado o seu nome? Não, tá certo. É Egon, mas fica tranquilo. Egon. Boa tarde a todos. A gente está aí para tentar trazer um pouco de tranquilidade e tentar explicar um pouco sobre essas notas técnicas, né, que dão tanto dor de cabeça, né? Algo tão já de mais de 10 anos e que a cada nota técnica tem uma surpresa pela frente. Né? Egon, você pode ficar tranquilo que não tem mais ninguém no planeta com o teu nome. É verdade. Porque o meu tá cheio. O meu tá cheio de Jorge Campos aí no planeta. Não consegui registrar o meu domínio porque tem um goleiro aí que registrou tudo que podia. Pois é. Até não, o popular. Pode falar. Eu não procurei ainda não registrar meu domínio, mas acho que é uma boa de uma ideia aí para fazer isso. Pelo menos para nome de remédio, que tal? Sim, alguma coisa tem que servir, né? Então, a gente já vai começar o tema, eu vou compartilhar a tela, porque, Egon, eu separei essas notas técnicas, que são aquelas que estão aí no prelo. Algumas já entraram, outras vão entrar e certamente vai dar muita dor de cabeça. E a gente quer ajudar todo mundo a não ser surpreendido como foi agora no início de setembro. Mas antes de falar da nota técnica 6, que entrou em setembro, a gente tem um capítulo antes disso, que é a nota técnica 5. E aí a gente tem um roteiro bem complexo. Você quer comentar o primeiro tópico, ICMS-ST desonerado, agropecuária ou órgãos relacionados, Egon? Com certeza, Jorge. Essa nota técnica, para mim, é uma das mais desafiadoras do ano. Por mais que ela pareça direcionada, vamos dizer assim, para algumas áreas, mas para mim é uma das mais desafiadoras, porque ela tem muitas mudanças. E a primeira delas é o ICMS desonerado, né? Só que nesse caso ele é focado apenas para operações com agropecuária, né? Com até o termo está descrito ali, com foco em agropecuária e órgãos que estão diretamente relacionados. Então, ou seja, aí fica uma dúvida, né? Será que outros quinais também vão ser afetados? Eu acredito que não. Minha leitura é que seja apenas para esse nicho, para esse público que vai ser afetado por essa nota técnica, por esse item dessa nota técnica. Então, eu também tinha essa dúvida. Aí, nesse final de semana, eu revirei, liguei para todo mundo que podia me ajudar em termos de informação do fisco. A gente tem um relacionamento de projeto SPED, né? A gente participando lá do GT 48, discutindo SPED fiscal, inclusive, né? Não só nota eletrônica. E aí, o que eu consegui levantar? Que, apesar de ter sido direcionado para o setor agro, porque tem sim uma solicitação desse setor para esse cenário, diversas situações de desoneração do ICMS-ST, que teve até no final de 2020, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro e Santa Catarina colocaram que pode ser utilizado para outros setores. Isso está em resposta à consulta, não está em nenhuma legislação de referência. Ou seja, porque eu recebi muitas perguntas, mas é só para agro? Não, se você tem um cenário e tem algumas operações que tem essa situação, você pode usar para esses estados que se posicionaram por resposta à consulta. Mas é assim, os outros você não tem nenhuma informação e quando você pergunta, eles não sabem responder. Mas olha que notícia interessante, Jorge. A gente
essa informação é estritamente importante. E onde que de que forma a gente poderia divulgar esses dados, né? E talvez essas informações de quais estados vão permitir usar também esse ST desonerado, né? Tanto para o 10, quanto para o 70, quanto para o 90, né? Depois das nas nossas rodadas de evento, a gente vai postar, depois vocês postam também lá no site da OBJ, né? Claro, com certeza. Outra questão é o FCP, Fundo de Combate à Pobreza Diferido, e aí eu vou comentar o que a gente sabe, né? Assim como o produto sofreu um diferimento, tudo que tiver atrelado a ele vai carregar consigo o diferimento. Por isso que foi necessário a criação dessa FCP diferido. É tranquilo isso para o pessoal, quando se fala em FCP? FCP, hoje, eu diria que ele já foi um bicho de 7 cabeças, hoje ele está mais tranquilo. Entretanto, quando ele vem a palavra diferido junto, né, ou diferimento, ele 51? Ele traz junto, ele tá escrito, ele diz lá que é o ICMS diferido em operações de fundo de combate à pobreza, né? Uhum. Então, quando ele vem esse diferido, ele pode confundir com o diferimento, né? Ah, sim, Entendeu? Ele pode trazer porque o diferimento ele é específico para alguns estados onde existe a regulamentação, né? Mas ele não é um diferimento do Fundo de Combate à Pobreza, né? Beleza. Eu acredito que o FCP foi superado, apesar de que, assim, toda implementação nova, ela dá um certo trabalho, né? Eu acho que é importante destacar a preocupação de reviver no CST 51 o Fundo de Combate à Pobreza. Então, antes ele teve todos aqueles anos onde ele foi progressivo, né? Até ele ter o seu ICMS totalmente chegando à sua totalidade para o Fundo de Combate à Pobreza, e aí agora entra uma nova regrinha para o 51. Mas eu acredito que já foi... ele é preocupante, mas ele já foi mais crítico. Legal. O terceiro item é aquele tema famoso que está na crista da onda aí, teve até a tese do século, PIS-ST, COFINS-ST. Existe, sim, um pleito das empresas, aí uma ação até de inconstitucionalidade, para excluir o PIS da própria base de cálculo, inclusive, e ICMS-ST da base de cálculo do PIS-COFINS, enfim, existe um cenário todo. Só que agora o Fisco criou duas tags ou dois campos para PIS-ST e COFINS-ST, inclusive que soma na base, né? No valor total da nota. Exatamente. Por ser substituição tributária, né? Ele vai compor o total da nota no final e ele também vai ser destacado do ICMS, né? A partir de agora, né? E aí vem aquela informação, né? Não bate, a soma dos valores não bate. Aí começa aquelas rejeições bem famosas, né? O total dos produtos difere do total da nota, essas divergências todas, que são talvez os pontos mais delicados dela, né? Do próprio PIS e COFINS-ST, né? Você sabe que quando eu vejo essas regras de somatória, eu lembro quando eu fazia nota fiscal na mão. Isso aconteceu um dia. Eu passei do talão de nota com carbono, 4 vias de carbono, depois para a máquina de escrever, depois, nesse período, logo depois teve a Sharp, que já fazia o cálculo, mas a gente sempre tinha um drama que era fechar os itens da nota, principalmente quando você tinha frete, tinha que ratear o frete do item. E aí, quando você tem só para dar um exemplo para vocês, todos que estão assistindo, você tinha 5 itens e um frete de, sei lá, R$ 288,25. Como que você rateia esse frete? Pelo valor maior de item, pelo maior peso? Era uma dor de cabeça para conseguir fazer isso na mão, né? É aquela história, né? Hoje pode ser complexo, mas já foi muito mais complexo ainda, né? Foi, Bom, aí a gente chega por um daqueles que... do triunvirato do ataque, né? O SEST. O triunvirato é GTIM, NCM e SEST.
E agora já entra o SEST na fita. Olha que legal. Uhum. O SEST ele entra numa validação de conteúdo, mas ele não vai validar se ele está, de fato, se aquele SEST pertence àquele produto, né? Só vai dizer se existe ou não, né? Só vai validar. Pelo menos isso, né? Eu acho que dá um fôlego para quem ainda tem dificuldades em ter sanear o cadastro da sua empresa, né? Que é algo tão complexo, né? Parece simples. Mas tem gente que erra o SEST? Olha, pelas rejeições que a gente encontra na nossa solução, tem muitas empresas que ainda têm dificuldade em ter o SEST, né? Conforme pede a regulamentação. Porque essa informação vem do fabricante. Aí, quando o distribuidor tem a informação, ele simplesmente replica a mesma, né? Exatamente. Ele poderia já aproveitar esse dado que vem e colocar dentro da sua solução, né? Mas muitas vezes eu acredito que por alguns tipos de empresa, aí são algumas, não é um fato, e sim uma dedução, né? Onde as empresas existem mais de um RP e às vezes esses RPs acabam não se conversando, né? Vamos dizer assim. Além daquela situação quando o item tem mais de uma finalidade, né? Porque ele não é uma classificação única, né? Ele é uma família de produtos, né? Bom, pessoal, então vocês viram, o SEST ele começa a ser validado da seguinte ordem: existe ou não existe? Se ele está devidamente classificado com o produto que você está vendendo, é outra história. Exatamente. Essa é a segunda parte, a gente vai chegar lá nessa nota técnica. Vai. Já a gente vai chegar nela, não está longe, né? E aí tem o detalhe quando não existe SEST, né? Não existe, ele segue a mesma regra, né? Sem SEST, né? Outro item que também está na crista da onda é o DIFAL. Uhum. E agora com a validação do repasse. A validação do repasse ele já foi um problema lá atrás, quando você tinha que fazer um rateio, né? Uma divisão, 20 para um, 80 para outro, 40 para um, 60, até zerar, até ser 100% para o destino. Mas hoje, que tipo de validação ele vai fazer, Egon? O DIFAL, assim, até tem um ponto aí no item que fala do FCP, lá do Fundo de Combate à Pobreza, até citei de ser gradual, mas na verdade é no DIFAL, né? Esse é um ponto. Na verdade, no DIFAL ele trouxe um complemento, né? Ele trouxe também, para mim, ele trouxe talvez a palavra certa seria complementando algumas regras que já existiam. Não sei se eu vou conseguir ser claro o suficiente, mas ele não trouxe algo de novo, né? No DIFAL. Mas não vamos esquecer que tem gente que usa um aplicativo que é só uma calculadora, né? Sim. E aí, às vezes, a informação não vai, né? A maioria, né? Se diga de passagem. Porque aí não existe o campo, né? Aí é um sistema muito simples, muito enxuto, ele acaba não tendo onde colocar e é onde ele vai ter dificuldade para essa emissão, né? Aí sobra para quem estiver comprando, né? Exatamente. Aí quem compra, que o ideal é que faça a validação fiscal do que você está comprando, para que você tenha já valide na entrada dessa mercadoria para ver se ela está correta ou não, né? Eu vou entrar nesse tópico só comentar, porque lá na frente, no próximo, daqui dois itens, a gente tem. Sobra para quem comprou, desde que ele saiba que ele tem que pagar. Se ele não souber, vai ficar o débito aberto para ele. Sim, exatamente. Bom, e aí a gente chega no item do fim da validação das inutilizações em contingência. Esse aí todas as outras regras, elas são muito mais fiscais, vamos dizer assim. Aí já vem uma regra mais de operação, né? De operacional. De NFC, né? De NFC, apesar de ela ter um apelo muito forte fiscal, né? Ela tem um porquê fiscal, mas o que é isso na prática? Até então, tudo que você manda, tudo que o seu software mandava, né? A Cefaz rejeitava se aquele número, aquela faixa já foi inutilizada, né? Então, eu inutilizei uma faixa e por alguma razão eu tentei enviar um documento com aquele número.
ela rejeitava. A partir de agora, para os documentos em contingência, não vai mais ter essa rejeição, né? Ela vai passar a aceitar sim. E aí vai afetar uma escrituração posterior, né? Porque você vai ter que recolher esse imposto, né? Esse é. Ele é inofensivo quando você olha só o fim de uma regra, tranquilo. Mas o problema é a escrituração disso e o recolhimento desse imposto, né? Eu lembro que quando surgiu esse tema, o Hugo me chamou e falou, cara, os caras querem colocar um item difícil aí para a gestão das empresas, que a gente alerta o fisco que é esse tipo de coisa, mas não teve jeito. O fisco tocou barco em cima disso. Tá aí, vamos ver. A gente fez uma série de ponderações, né, para eles, mas eles entenderam que de olho num número muito grande de tentativas de autorização de números já inutilizados, eles observaram isso como uma oportunidade de arrecadação, né? Aí a gente chega no default devedores, que é aquele outro perna que eu falei lá do repasse. Isso. Olha só, isso vai ter um rolo danado, aí já está gerando, né? Tanto que vocês... eu esqueci de falar, gente. O Egon, ele também representa a FRAC nas reuniões do fisco. Podia falar ou não podia? Pode falar sim. Até foi uma falha minha também. A gente representa a FRAC, uma entidade para o varejo e serviços, que é muito... Tem uma sua representatividade bem interessante ali perante o ENCAT, né? Junto ao ENCAT para atender os pleitos das empresas associados e contribuintes em geral, né? Então, aí vai ter uma reunião para discutir mais uma vez isso, apesar de já estar isso cravado lá no ajuste CNF, né? Exatamente. Esse foi um dos pleitos das empresas, né? De buscar uma alternativa. E aí a gente trouxe algumas ponderações sobre essa questão dos devedores, porque eu emiti uma nota para o meu destinatário, não contribuinte, aí eu ser penalizado porque eu estou devedor, por ele estar devedor na UF, não faz muito sentido, né? Eu não consegui emitir o documento. E aí, como que eu vou me cercar disso? Como que eu vou me ater a isso? Então, foi feito alguns levantamentos, algumas dificuldades que foram apresentadas, e a gente vai discutir com eles, né? Trazer essa ponderação, né? Sim. Bom, aí nós chegamos na questão da emissão assíncrona para NFC somente para lotes. Mas alguém pedia assíncrona individual? Na verdade, isso aí eu acredito que era algum déficit, eu vou dizer assim, talvez interpretação, que algumas empresas iam utilizar o web service síncrono, né? O assíncrono para envio de um documento só, né? De emissão de NFC. Esse aqui é específico para NFC também, porque em caso de... As empresas acabaram adaptando suas soluções, não estou dizendo que está certo ou está errado, mas adaptaram para envio de um documento só utilizando o web service assíncrono. E a partir de agora você disse, olha, eu vou permitir sim o assíncrono, entretanto, ele precisa ter no mínimo 2 documentos dentro. Ele vai fazer a validação. Se tiver um documento só, ele vai passar a rejeitar. Então, é algo onde, dependendo de como estiver implantada as soluções, vai ter um problema bastante operacional nesse sentido e difícil de contornar, né? É aquela história de aproveitar o gato e e já cravar uma solução em cima dele, só que não dá, né? Exatamente. Aí talvez olhou-se o layout 65 conjugado com 55, que é da NFE, tudo muito parecido, vou adaptar talvez minha solução muito mais prática, muito mais rápido, né? E aí hoje, a partir de agora, né? Hoje não, a partir do dia 4/4 vai passar a não permitir mais, né? Ter uma dificuldade, né? Essa que é a verdade, né? Legal. O item 9, olha quanta coisa tem essa nota técnica, hein, gente? É gigantesca. O item 9 é CPF inscrição estadual do destinatário. Existem algumas UFs que estabelecem contribuinte individual identificado por CPF e não por CNPJ e atribui a ele uma inscrição estadual. Até no início, alguns disseram que nem precisaria de inscrição estadual e não tinham até. Foi feito um trabalho em várias UFs para atribuir a inscrição estadual. Inclusive, teve a discussão se
Produtor rural também entraria nesse pacote. Alguns fizeram inscrição estadual específica para produtor rural. E agora a gente chega aqui, o fisco querendo validar. Essa discussão, pessoal, desse perfil de contribuinte que compra, por exemplo, uma carreta de cerveja com CPF, numa operação interestadual, dizendo que é contribuinte para não pagar o DIFAL, isso aí surgiu lá em 2017. Exato. E até hoje estava aí em banho-maria. Não é isso, Egon? Exatamente. E aí estava em banho-maria e estava deixando a vida rolar, né? O que acontece? Com o advento do CCC, que é o Cadastro Centralizado dos Contribuintes, eles vão aproveitar isso e vão validar agora. A partir de agora vão começar a apertar o cerco, né? Com esses tipos de validações, para validar se de fato aquele CPF, né? E aquela inscrição estadual, ela está dentro do CCC e qual é a situação dela, né? Se de fato é um CPF, ela é não contribuinte mesmo, ou ela é uma contribuinte individual daqui a pouco, né? E se você está tentando saber quem é que opera com isso, eu vou te dizer. Se você vende bebidas, eu já falei, né? Já dei a dica. Se você vende cigarro, então você tem os botecos, os bares, muitos estão operando assim. Lá do início de 1900 e nada, abria-se uma inscrição de contribuinte individual, e não a nova que tem agora, mas a do passado, que agora já está diferente a abertura de contribuinte individual no balcão único, lá no Rede Sim. Você faz vou te dar uma dica, hein? Você faz a consulta do nome, eles liberam, aí abre o DBE para você fazer a documentação da junta, com todos os dados, pergunta até o nome do cônjuge. Enfim, hoje está totalmente integrado junto à Receita Federal, não sai sem inscrição de CNPJ. De qualquer forma, fique atento a isso. E tem mais o pessoal do multinível, tá? Multinível também. Nem todo mundo migrou para o modelo novo e tem gente aí com CPF e talvez inscrição. Olha aí. Aliás, o multinível eu já conversei com algumas Cefases, eles têm um espinho de peixe na vida deles. Por quê? Porque tem multinível aí que é diamante, tem uns nomes diferentes, e o cara fatura a rodos como contribuinte individual com CPF, e é uma discussão braba. Aí tem perfume, tem produto de limpeza, tem uma série de questões em relação a multinível, né, de operações. Sim. E, finalmente, Egon, chegamos ao item 10, o código de barras. Código de barra, mas já tem código de barra, vai entrar outro campo, Egon. Vai entrar outros campos, né? E são dois, né? O C barra para código de barra normal e o C barra TRIB ainda. TRIB. Então, tem dois novos campos aí que são muito específicos, até a gente conversando outro dia, né? São específicos para operações de hortifruti, supermercados, padarias, açougue, enfim, são onde não existe um código, não existe um registro desse código de barras na GS1, né? E aí ele usa um código interno. E a partir de agora, então, assim, quais são esses códigos internos? Então, você faz que é identificar quem são os códigos de barras internos e aí passar a receber também. É totalmente opcional, mas é o primeiro passo aí para dar uma apertada também na identificar quem são esses produtos aí sem códigos de barras, né? Pessoal, olha só, muita atenção a isso, porque hoje você tem o seu JETIM, para você não muda nada. Uhum. Agora, a empresa que não tem JETIM e tem o seu código de barras interno, porque tem uma logística interessante para o seu pessoal de franqueados, então criou lá o seu código de barras interno, é esse público. A Vigilância Sanitária criou um cronograma de adequação do código de barras para verduras, folhagens, hortifruti em geral. Então, que não está atrelado à GS1. Então, se você está desenvolvendo tem um cronograma que fecha agora em outubro ou novembro, então esse povo entra. Mas eu quero lembrá-lo que lá na Europa, por exemplo, frutas, legumes, verduras, hortifruti todos, já tem código GS1, tá? Lá está um pouco mais avançado que aqui.
A dificuldade é o seguinte, você vai falar, então, eu estou me adaptando para a vigilância sanitária. Lá na frente, digamos que você comece a exportar produtos, Sim. meu amigo, você vai cair na GS1 de novo, porque é um padrão internacional e lá fora eles respeitam muito a GS1. Exatamente. Então, pensa aí 2 vezes. Como é que é? E é uma tendência, né? Vir para cá essa realidade no futuro, né? Bom, aí nessa nota ela também trata umas questões de Comex, né, da DI, do INPE, e incluindo aí umas vias de transportes novas, como, eu até esqueci o nome, Courrier, que antigamente eu lembro que era adolescente, eu queria ser Courrier, porque o que engraçado é o seguinte, você pode viajar para onde você quiser, desde que você viaje com a roupa do corpo, não podia levar mala, para entregar uma correspondência. Isso lá em 1980. Sim. Mas mudou. Hoje não precisa mais, né? Assim. Entrou outros ali, para quando a operação é em mãos, né? Você vai retirar em mãos, por reboque, por meios próprios, enfim, eles trouxeram novos tipos, né? Uhum. Legal. E fechando, está diretamente relacionado ao item código de barra, ou está quase ali, né? Que é a rastreabilidade, que agora virou alfanumérico, né? Uhum. É um campo que já existia, ele só apenas passou a compor também, permitiu o alfanumérico devido a algumas mudanças na regulamentação da Anvisa, principalmente, né? Bom, enfim, esse era o mais longo, a nota mais longa, com maior complexidade. Eu encaminhei um questionamento ao ENCAT para saber se eles não estão pensando aí numa prorrogação, até pelo cenário que houve com a nota técnica número 6, mas até agora eu não recebi nenhuma resposta em relação a isso. E você tem mais alguma coisa sobre essa recomendação sobre essa nota? A 005, eu ia comentar também que a FRAC está buscando um pedido de prorrogação, né, por vários fatores. Um dos fatores é o período de homologação muito curto entre homologação e produção, 2 meses. E outra questão são todas essas alterações que são bastante extensas, né? Apesar de a nota técnica já estar publicada desde setembro do ano passado, né? Setembro, outubro do ano passado, ela não é nova, mas as empresas não tinham como validar e iniciar seus desenvolvimentos antes. Então, a gente também fez esse pleito, mas assim, sem uma resposta até o momento. Eu não contaria com isso, né? Eu seguiria com o plano A de implementar e virar no dia 4/10. Legal. Aí a gente pula para a nota técnica 6, a famosa, a famigerada nota técnica dos intermediadores, do marketplace e do marketplace. Sim. Ela entrou agora no dia 2, mas deu muito problema. Teve Cefaz que também não se preparou, assim como algumas empresas não entenderam a questão da prorrogação, porque ela tem 2 pacotes. Tem o pacote do intermediador, que as empresas, na reunião com a FRAC, capitaneando. Importante destacar, pessoal, que a FRAC capitaneou várias reuniões via Zoom para discutir isso com as empresas piloto, com as empresas que se disponibilizaram a trocar figurinha e demonstrar lá os seus modelos de intermediação e de marketplace. Algumas com o fisco e outras só com as empresas. E, em função disso, percebeu-se que o cenário é muito maior do que o fisco imagina. Fechou em 19 ou em 18, Egon? O 19 ou 18... Perfis ou cenários de intermediação. Sim, foram 18 perfis. 18 perfis, né? 18 perfis intermediadores, de cenários, né? E depois se consolidou em pelo menos 6 ali, porque muitos eram, apesar de diferentes, tinham suas relações. Então a gente foi até que chegar no material mais consolidado e direcionado. Mas mesmo assim, o fisco ele prorrogou uma parte, né? E acredito que essas prorrogações que prorrogam pedaços da nota técnica onde dá as maiores dores de cabeça, né?
E aí a empresa fica na dúvida. Será que entrou o que vai entrar e o que não vai, né? Porque ele perguntou se havia algum problema com os meios de pagamentos, né? E como ninguém reclamou, falou, então toca o barco. Exatamente. E aí viu-se que muita gente usa o 99, né? A maior dor de cabeça foi o 99, né? Que é o outros, né? Bom, e o outros, né? Porque tinha aquelas operações que ninguém tinha pensado na hora, assim, aí surgiu a transferência entre filiais, a devolução, que não tem pagamento, e a turma ficou na dúvida porque não tinha mais o 99. Remessa, né? Remessa de amostra. Então, assim, tudo que não tinha pagamento, que entrava lá no 99, aí o povo ficou sem saber o que fazer. Exatamente, porque ainda existe o 90 que é sem pagamento normal, mas quando é outros, você precisa destacar, né, de mandar um texto descritivo sem invalidação, informando o que é esse outros, né? E aí foi de maior dor de cabeça. É lógico que a Cefaz de Pernambuco, a do Paraná, a de Goiás. Ativar a de Goiás, a do Mato Grosso, não me falha a memória, ativar o intermediador sem ter essa obrigação agora. Então, teve outras dores de cabeça além da própria virada, né? E o horário que entrou também, diferente um para cada um. Muitos não cumpriram o mesmo horário, né? Não cumpriram o mesmo horário, o famoso critério da UF, ainda continua dando dor de cabeça, né? Então, bom, o resumo da ópera... O resumo da ópera que ficou agora o intermediador para o ano que vem e vamos às discussões. Só que eu quero lembrar uma coisa, viu, Egon? O meu cenário não está nesse desenho que foi feito, que o meu é marketplace estrangeiro, com fintech na Singapura e um representante aqui no Brasil. Eu acho que esse ponto é extremamente relevante para a gente trazer à tona antes de entrar o marketplace, porque quando ele entrar no dia 4/4, bem tendencioso a gerar bastante problemas, né? O que é o... Ou não, né? Ou o fisco não mapeou esse cenário, a empresa não presta nenhum esclarecimento e um abraço, vai ficar sonegando. Pode também, pode ser que sim. Não, na realidade, o cliente se manifestou, ele está desenhando o cenário. Eu pedi para fazer no mesmo molde que aquele apresentado nas reuniões da AFRAC. Falei, cara, eu preciso que você me coloque aqui no detalhe como é a sua operação, porque eu não conheço no detalhe, e aí a gente leva para o fisco. Assim que tiver, eu falo contigo, inclusive, e aí a gente apresenta lá para o fisco também. Show de bola. E aí eu só vou chamar a atenção para o dia 4/4, porque assim, foi prorrogado, tá tudo bonito, tudo lindo, mas assim, não dá para deixar esfriar o negócio, né? Tá aí. Não. Aí a gente vai para a nota técnica 7, aí eu até esqueci de colocar aqui, a gente vai para a nota técnica 7, que é o acesso a dados da operação para a transportadora, quando a operação for FOB, e os possíveis subcontratados e redespachados. Exatamente. Essa nota técnica ela é um pleito do segmento de transporte, né? Onde eles tinham... Com o advento de não ter mais o acesso total às informações disponíveis nos portais, né, da nota eletrônica. Qual que era o problema? Acho que é importante reviver um pouquinho do porquê, né? Quando as transportadoras não eram citadas e ela tinha e a empresa disponibilizou o documento para ela transportar, ela por meio de robôs ela ia no portal, buscava as informações que ela precisava para emitir o CT, automatização de emissão de CT. Com o advento ali de que, na verdade, somente quem tem o certificado pode ter acesso e quem for citado, elas acabaram não tendo mais acesso a uma série de documentos, né, para automatização de NFE. E aí discutiu-se, e aí o fisco trouxe a proposta de um evento pós-emissão, né? Então, eu emiti o NFE, eu emiti para o Jorge, emiti um NFE para o Jorge, mas não citei qual é a transportadora, eu posso, depois da emissão, gerar um evento informando, né? Quem é a transportadora que vai ter acesso, né? Tanto o emitente quanto o destinatário. Tecnicamente, pessoal, é aquela história do frete FOB. Eu estou emitindo a operação, frete a FOB, é o meu cliente que vai atrás da transportadora. Ele não tem o cara agora que está esperando negociar o melhor preço,
eu emiti a nota. Aí ele que vai atrás de um transportador e ele indica quem é esse transportador. E se o transportador falar assim, eu vou ter que contratar, fazer o redespacho para outro, aí essa transportadora que o meu cliente escolheu é que faz a escolha do redespacho. E se o redespacho não quiser ou não puder, é a transportadora nomeada que altera, não o redespachado. Exatamente. Por questões de segurança. Isso, inclusive ele tem informações adicionais ao evento, né? Que ele precisa colocar a mensagem lá autorizando o acesso ao documento fiscal, né? E aí, só para fechar, ela é opcional, né? Por mais que ela seja 30/11, ela entrada em produção, ela é opcional, fica a critério da empresa que quiser implementar, né? Uhum. E aí a gente chega no nosso item mais questionado recentemente, que é o canhoto eletrônico frota própria, a nota técnica 2021.001, com data já em entrada em produção, 22 de junho de 2021. Mas por que ela está aqui, gente? Porque ela também é opcional. Isso. E ela pode ser utilizada tecnicamente para outros fins, adaptados a uma realidade. Porque o que acontece? Eu contrato muito TAC, transportador autônomo de cargas, que não tem dinheiro para implementar o canhoto eletrônico, que já funciona desde o ano passado. E o canhoto eletrônico, para mim, a operação é super importante. Só que eu não posso abrir mão desse transportador. Então surgiu aí o canhoto eletrônico frota própria, que o Egon vai falar como que funciona. Exatamente. Esse aí já era uma... Acho que o Jorge aí é uma das pessoas que lembra o canhoto eletrônico desde o início do... cara, meu! Né? Desde o início, acho que você pode, talvez lembre dessas discussões lá no início da NFE. 2009. Já se falava disso, né? Não é algo novo, né? Mas aí passou-se os anos, foi tendo outras prioridades, e aí em 2019 veio o do CT, aprovação lá para o segmento de transporte, e aí ficou um pedaço faltando, que é o que o Jorge destacou, que é o canhoto eletrônico para frota própria. E aí é um evento onde o emissor ele contrata um TAC, né, que é o transportador autônomo, ou ele tem os caminhões próprios para entrega, e que hoje ele utiliza a comprovação física, né, do canhoto, às vezes digitaliza, guarda fisicamente em alguns armazéns com alto custo, e aí a partir de agora ele pode ser eletrônico. Então, ele já está em produção, as empresas já podem adotar esse novo modelo, é um modelo regulamentado, é um evento, então, além de fazer a comprovação da entrega, de ter geolocalização, data e hora do recebedor, os dados do recebedor, você vai ter também essa imagem armazenada de forma eletrônica, né? Manda o evento para o físico e fica com a imagem guardada na empresa para que facilite a pesquisa, busca e até a armazenagem. E aí, um ponto relevante, deve sair aí em meados de outubro, agora, talvez novembro, um adendo no ajuste NEV que regulamenta tanto para o CT quanto para o NFE, o canhoto eletrônico, né? Informando que lá não está explícito que você pode substituir o modelo em papel. Então, eles vão colocar um adendo lá, isso já foi trazido pelo Álvaro, onde eles vão colocar uma informação colocando que é possível, sim, substituir o modelo em papel para o modelo eletrônico, né? Está devidamente regulamentado e acho que vai ajudar as empresas a avançar com esse modelo, né? Ó, spoiler, hein, pessoal? E por que isso vai acontecer? E por que isso vai acontecer? Porque, tecnicamente também falando, pessoal, o CTE, ele hoje tem uma finalidade puramente fiscal, do crédito do imposto. Enquanto que o documento logístico é o MDFI. Então, por isso que hoje é possível falar, não queremos mais o DACT. Elimina a impressão do DACT e fica só com o MDFE e com o DACT eletrônico. Um abraço. É isso aí. Sim. Exato. Bom, pessoal, aí a gente chega na nota técnica publicada na última sexta-feira, depois de uma consulta pública de 1 mês e depois de uma espera de 4 anos, a nota técnica 2021.003, que traz a validação do GETIM, da NCM e do SEST, devidamente escalonado entre
a primeira etapa e segunda etapa, NCM e SEST, segunda e terceira etapas, até junho de 2023. Essa é uma nota, é uma validação muito reclamada pelas empresas, porque sabem quais são o seu calcanhar de Aquiles, mas agora o fisco já deu tempo demais, se for juntar tudo aí, vai dar 6 anos, né, para entrar uma regra dessa. Tá tranquilo esse cenário, Igor? Eu acredito que esse cenário tende a ser bastante trabalhoso, porque, como tu disse, Jorge, já são mais de 5 anos que se fala nisso, né? E vem se prorrogando, e vem se postergando, o próprio fisco se preparando para isso, né? Para obter esse dado real, em tempo real. Então, junto com a GS1, né? Onde eles vão buscar o GTIM, o NCM, o SEST, vão buscar essa classificação para validação. E aí, agora, eles vão partir daqui a um ano, começa a virar a chave, né? Onde entra a validação pela GS1, né? Então, eles vão verificar se o GTIM informado no documento existe na GS1 de fato, né? E aí, consequentemente, tem as escalas, né? Ele depois vem NCM, depois vem SEST, na mesma regra, né? No mesmo conceito, né? Aí tem um detalhe muito importante, pessoal. Olha só, hoje, quais são as discussões que as empresas têm em relação à NCM? Olha, a alíquota não é de 8, a alíquota é de 10, a sua empresa foi muito arrojada na classificação, a gente já tem outros fornecedores tributando a 10 ou a 12. Eu vou fazer uma carta de correção e você manda aí uma nota complementar. Essa solução não resolve. Não resolve. Por quê? Porque vai passar a ter rejeições, né? Você vai passar a travar o teu processo de emissão. Então, não dá para simplesmente jogar uma informação qualquer, né? Eu vou lançar aqui uma informação que peguei no documento que passa. Hoje passa, a partir daí não vai passar mais, né? Então, vamos pegar o cenário factível. Aquele que você comprou um produto, está aí na sua base de um fornecedor. Então, você não fez nada com ele, você só vai revender esse item a partir de 12 de setembro de 2022. E você não vai conseguir faturar. Não. Porque essa NCM, com essa alíquota, está errada. E aí vai dar pau. Aí, como que você corrige? Você tem que falar com o fornecedor, convencê-lo que ele está errado, esse é o principal problema. Ele corrigiu o cadastro dele, e ele vai falar, mas o meu cadastro eu só corrijo lá na Alemanha ou na Índia. Como a gente tem vários clientes que tem esse cenário, a TI está lá na Índia. Eu tenho que explicar, mandar um documento explicando por que tem que alterar, etc. e tal, colocar na fila de alteração da TI. Enfim, tem todo esse cenário, tá? Para depois ele alterar o cadastro e ele mandar a informação para a GS1 que vai atualizar o CNP, o Cadastro Nacional de Produto, e aí ele vai sincronizar, atualizar o cadastro do fisco, que é o CCG. É assim que funciona. Exatamente. E aí começa a ter as complexidades, parece ser simples. Quem tem um RP mais local, quem tem uma infraestrutura local, tudo bem. Agora, quem tem essas infraestruturas e organizações internacionais, uma das razões de ter um delay tão grande, né? 2022 e 2023, né? Para se organizarem para isso, né? E aí eu vou dizer para vocês o que não vai acontecer com vocês. Esse cenário não vai acontecer às vésperas de fazer um embarque de navio. Não vai acontecer. Você vai ter um problema sério, vai ter que emitir essa nota via algum cenário para poder atender o navio, ou então você vai perder o embarque, ou o avião, se for exportação via avião, né? Dependendo do tamanho do produto, se for fruta, se for flores, enfim, sei lá o quê. Isso não vai acontecer para aquele cliente que você tem um contrato de pontualidade de entrega de produtos, que tem uma cláusula draconiana de cobrar multa pelo atraso. Isso não vai acontecer, principalmente automotivo, tá? Então, fique atento a isso. E a gente vai fazer vários eventos sobre GTIM, um sobre NCM, um sobre SEST, e um totalmente integrando os três, para você até chegar o grande dia. Acho que é extremamente válido, né? É um tema que aqui é uma
é rapidinho, né? Porque é recente, de sexta-feira. É uma notícia extremamente recente, mas eu acho que é importante, ao longo do final desse ano e começo do ano que vem, falar desses temas mais, entrar, né, no detalhe bem aprofundado, para que tenha a melhor virada, né? A melhor virada de nota técnica. Legal. Agora a gente vai falar de um item que eu quase que tenho certeza, não quero ser bidu, né, prepotente assim, mas eu acho que não está no seu radar. É a nota técnica 2020.001, que entra em abril de 2022, que é a manifestação do destinatário, obrigatória para todos esses estados aí que já ratificaram o ajuste CNF 44. Por enquanto, só esse. Por enquanto, só esses. Essa informação é um spoiler que eu não tinha. Aqui então, a gente vai em busca da informação, aqui agora. Essa informação é extremamente importante. Eu também não tinha ela, então já estou sabendo em primeira mão também. Porque o ajuste ele veio regulamentando, trazendo regras que hoje não existem, né? Prazos para ciência de até 10 dias contados da demissão, né? Manifestação conclusiva em até 180 dias também contados da demissão, que hoje a manifestação, aí o Jorge, que tem uma experiência de longa data, aí talvez acho que a manifestação é regulamentação 2013, 14, as últimas notas técnicas, depois disso não se teve mais nada. Então está tudo muito quieto, é só alguns estados, é por faixa, é por tipo de operação, né? Alguns é cigarro, combustíveis, bebidas, outros é por valor, acima de X valores, então, e agora não, agora vem uma regulamentação para massificar o processo, né? Para dar uma sacudida. Eu sempre digo que é para dar uma sacudida no mercado, né? Pessoal, é o seguinte, lá em 2008, 2009, numa das reuniões realizadas lá na Anfávia, as empresas reclamaram que a nota era digital, o mundo era eletrônico, e elas que precisavam saber quem que faturava contra elas, porque tem muita gente que usa o CNPJ da sua empresa para faturar um produto, para poder transitar, seja um produto roubado ou não, para não ter que pagar o fisco ou até para desvio de material mesmo, né? Você não sabe disso. Então, lá em 2009, as empresas reclamaram e o fisco desenvolveu esse ambiente que você vai lá com o seu CNPJ, com a sua inscrição estadual, e verifica se alguém faturou para a sua empresa. Olha que importante isso. E aí você vai lá e diz, olha, esse faturamento não é meu, não tenho nada a ver com isso. Por isso você tem que ter a operação de compra na tua mão. Sim. Ao contrário, né? Esse produto sim é meu, está confirmado, e quando você receber, você confirma, recebi. Você primeiro deu ciência, depois confirmou o recebimento. Se você cancelar, o fisco vai atrás de quem faturou e vai autuar o cara. Se você não fizer nada, ele cobra de você. Te manda uma notificação. Se você não prestar contas, ele vai autuá-lo. Veja a importância da solução. Isso, importante ter uma solução que te abrace, né, e te respalde com essa regulamentação da manifestação destinatário, né? Que você consiga ver tudo que tem contra você, como tu falou, que você se manifeste, né, não de forma positiva ou negativa, né, para todas elas, independente da obrigação legal, né? Isso te dá um respaldo legal muito maior do que a própria obrigação, né? Pois é. Bom, então, até hoje, essa obrigatoriedade está restrita a certos cenários, e a partir de abril, todo mundo que está nesse estado aí vai ter que fazer manifestação, tá? Ou robô, ou na mão, de alguma forma vocês terão que fazer. E olha, até lá, os outros estados também hão de ratificar essa obrigatoriedade, esse convênio, esse ajuste CNF 44 de 2020, tá? Show de bola. Enfim, eu acho que a gente deu aí um bem rápido, né? Porque não dá para entrar no detalhe, mas bem rápido o cenário dessas notas técnicas que podem tirar o sono de muita gente aí, não é, Egon? Exatamente. Eu acho que assim, o legal, Jorge, de você trazer essa visão toda, que dá um panorama exatamente do que tem ainda, o que eu preciso me preocupar agora, inclusive pensando até no início do próximo ano, que
parece estar longe, mas não está, né? Então, começa agora o períodos de freezing de final de ano, começa os períodos aí que congela-se uma série de operações por conta dos ambientes e até por questões dos períodos de maior fluxo de venda. E aí, o que acontece? Quando volta lá, chega nesse do ano, às vezes você não está ciente. Assim, você já dá para ter um panorama do que eu tenho que entregar esse ano e o que eu já tenho que começar o ano trabalhando, né? Você falou bem, porque o varejo tem isso, né? Chega em outubro, eles fecham, falam, não vou mais, não entra nenhum projeto, que agora é venda total, até março, até o final, antigo carnaval. Antigamente existia um evento chamado Carnaval, que ia até março, né? Agora varia, né? O freezing pelo menos até fevereiro, de outubro, com algumas janelas até fevereiro, ele quase que fica, ninguém mexe, né? Desses cenários todos, pessoal, quero destacar mesmo a questão do canhoto eletrônico, porque ele é importante para o cenário de cobrança, principalmente para a questão financeira. E às vezes você está com um projeto lá de implementação ou upgrade do RP, bota esse projeto na sua conta, porque ele é importante para a companhia. E olha, eu vou dar o exemplo da OBJ, ela vai estar desenvolvendo essa solução para você que não tem frota própria, mas contrata uma pá de gente. E aí você oferece o aplicativo, porque é um aplicativo, onde o contratado vai fazer o reconhecimento e o canhoto para o seu nome, para você ter acesso a essa informação. Esse é um modelo de frota mesmo, mas aplicado nas operações de contratação de TAC e até mesmo de transportadoras pequenas. Exatamente. E aí vem aquela pergunta, o que vem pela frente? Tem mais coisa além disso tudo? Será que tem? A gente sabe que tem, eu vou só caminhar aqui, que eu não quis passar o item para chegar direto no nosso item aqui. Olha só, nós temos e-commerce sem impressão do DANF. Já tem algumas regulamentações, né, Jorge? Já tem o ajuste agora de abril, né? Não lembro o número do ajuste, não sei se é o 6 ou 7, mas já tem essa previsão legal e, enfim, além disso, o fim, como você mesmo falou, o fim da impressão do DACT. Exatamente. Aí ele vem, o fim da impressão do DANF em operações que são acobertadas por transporte, que é o que diz o ajuste, né? Ele já está já veio regulamentado e está bem embasado. E aí, logo vem a desobrigação da impressão do DACT, né? Do DACT, e daqui a pouco, quem sabe, todos os documentos fiscais se transformarem de forma de serem eletrônicos, né? Digitais, né? E não somente, que já não tem necessidade de impressão. Então, quando veio esse ajuste, onde ele regulamenta algumas operações que são acobertados por outros documentos de transporte, dispensando a impressão, aí já iniciou os pedidos das empresas para desobrigar também as demais operações, né? Porque você ter você tem a emissão de NFE, a emissão de CT, a emissão de MDFE, né? Fora as outras obrigações, que operações de animais vivos, produtos perigosos, produtos químicos, assim por diante, tem mais N outras obrigações, né? Então, é algo aí que deve acontecer aí num futuro breve, né? Não deve ser tão longe, não. Aí o outro item interessante é a declaração de conteúdo eletrônica, aí para o marketplace, para o usuário emitente, via o app do fisco. A declaração de conteúdo você usa quando você vai mandar alguma coisa pelo correio, né? Tem uma declaração para ser preenchida com o conteúdo daquela encomenda. Algumas transportadoras têm também essa prática, mas agora vai ser eletrônica, mas só para marketplace, empresas... vamos destacar um detalhe importante. A declaração de conteúdo hoje ela é usada para substituir nota fiscal, tá? E o fisco sabe disso. Só que tem um detalhe, quem é que não emite nota no mundo digital? Só MEI. Tem previsão legal para isso. Que tem faturamento restrito e é só eles. Agora, os demais, empresas normais, são obrigadas a emitir nota fiscal eletrônica no modelo digital, no marketplace. Fique atento a esse cenário.
e o usuário emitente, que somos nós aí, que estamos fazendo, enviando uma encomenda e tem que fazer a declaração, vai fazer via app. Só. Ela não vem substituindo nota fiscal, hein, gente? Certo, Egon? Exatamente, ela não substitui, né, o documento. Eles querem saber quem está está aí de forma anônima, usando de forma, não vou nem usar o termo indevido, mas usando de forma equivocada para transporte de bens, de mercadorias, né, a declaração de conteúdo. Coincidentemente ou não, antes de a gente começar aqui, eu fui fazer envio de uma mercadoria, né, pessoal minha, e utilizei uma declaração de conteúdo na transportadora. Era uma mercadoria sem nota fiscal, uma mercadoria sem fins comerciais, mas eu fiz uma declaração de conteúdo em papel. Então, essa declaração de conteúdo em papel, que é utilizado pelas empresas, que é utilizado principalmente Correios, acho que todo mundo já deve ter visto, boa parte dos usuários já devem ter visto, passado por isso, vai passar a ser eletrônico. Então, ou seja, usuários como eu, o Jorge, que eventualmente venham precisar, que não tem documento fiscal, aí vai passar a utilizar a declaração de conteúdo eletrônico, aí vai surgir N tecnologias para isso, né? Que vai atender esses cenários que ele já destacou, né? Um detalhe importante, pessoal, vou dar um exemplo para vocês. Eu fui a Fortaleza. Lá, na época que eu ia, a castanha de caju estava num preço bom, a castanha do Pará também, tem modelo exportação lá, o tipo exportação, vem num papel alumizado, excelente. Então, o que a gente fazia? Comprava 1 quilinho, 2, 3, no máximo. Aí tem um amigo nosso que comprou lá uns 50 quilos dessa castanha e mandou entregar na empresa dele, pelo correio. Um abraço, Sim. né? Sim. A empresa dele foi autuada porque o fisco falou, primeiro, não é uma operação do negócio dele de TI. Já começa por aí. Vai revender? Autuado porque está fora do core da companhia, do KNAI da companhia. Então, o fisco olha para todas as operações praticadas no correio. E a legislação diz, se você praticar alguma operação com uma certa contumácia, vamos falar assim, com uma recorrência, e ele identificar que aquilo não é esporádico, ele também vai chamar o contribuinte, a pessoa, e falar, olha, você está fazendo uma operação comercial, não é um eventual. Sim. E a declaração de conteúdo, Jorge, ela vem também no apelo, transformando muitas empresas, eu conversei com várias empresas de grande porte, que são e-commerce, marketplace, nunca utilizaram a declaração de conteúdo nem para o transporte reverso, né, para uma troca de mercadoria, qualquer outra coisa. Não utilizavam porque era em papel, muito difícil, moroso. Agora, com o processo eletrônico, vai passar a utilizar sim, vai disponibilizar a tecnologia, né, para os seus clientes, usuários, caso seja necessária uma troca da mercadoria, alguma coisa assim, utilizar também a declaração de conteúdo, que é permitido sim para esse fim, né? Lembrei de um detalhe. Eu mandei esse notebook que eu estou usando aqui para o fabricante. Ele manda já aquele porte pago, tudo, mas eu tive que fazer a declaração. Além disso, é bem lembrado, para conserto. Exatamente. E, por fim, o app GNRE. Olha só, o fisco ele já fala do app para DCE e vai ter o app para GNRE. Que interessante, o fisco agora assumiu de vez a pegada digital para soluções para o mercado, não é, Egon? Exatamente. Ele já vem desde o ano passado, no final de 2019, começou um apelo, um movimento forte, de ter o aplicativo da Nota Fiscal Fácil, que é um negócio que todo mundo fica preocupado até para saber como é que usa, né? Mas o aplicativo da Nota Fiscal Fácil é direcionado, a primeira versão foi para transportadores autônomos, né? Onde ele pode emitir o CT-MDFE, agora a GNRE também, vai poder antecipar recebível, e aí logo deve vir o produtor rural, e numa terceira fase, o varejista e o MEI, né? Então, assim, eles estão entrando numa seara tecnológica também, né? Fornecimento de tecnologia para alguns segmentos, né? É bem interessante isso. Tem muita gente preocupada se o fisco vai tomar o lugar das software house, né? Sim, sim. Inclusive, eles destacaram que o foco não é esse, o foco é tirar do anonimato algumas operações, que é muito difícil, né? E aí talvez seja até uma forma de as empresas olharem para isso e olharem
e se perguntar, né? O que eu posso fazer de diferente em fornecimento de tecnologia para esse segmento, né? Para o produtor rural, fornecer um aplicativo, né? Só que eles também, qual que era a dificuldade? É a impressão, eles desobrigaram todas as impressões dos documentos, né? Quem utiliza esse aplicativo não precisa imprimir nada. Então, assim, e aí a declaração de conteúdo também vai passar a compor esse aplicativo, né? Ele chama nota fiscal fácil, mas é para todas as operações, né? Eu conheço de empresas que vivem só de impressão, elas precisam repensar o seu negócio, viu? Sim, sim. Quem depende só de impressão, quem trabalha com a contabilização, com o outsourcing de impressão, aí é um futuro que precisa ser reavaliado, né, a forma de utilizar, né? Porque cada vez mais se fala em não impressão, né? Bom, legal. A gente chegou já nos estertores do nosso encontro. Egon, eu quero agradecer enormemente o seu tempo aqui para esclarecer esses detalhes, para compartilhar com a gente conhecimento, até dar spoiler sobre o CTE, foi muito legal. Lógico que a gente aqui inicia um processo, eu tenho certeza que outras oportunidades surgirão para a gente tratar os temas pontuais, agora com uma certa recorrência, e até vamos ver se a gente consegue falar com uma antecipação para justamente ajudar a turma aí na entrada em produção. Obrigadão mesmo por essa parceria. Nossa, eu que agradeço poder estar com vocês aí, também, além de colaborar aí com essa discussão, aprender, né? A gente sempre aprende alguma coisa que é o mais importante nessa troca de informação, é um aprendizado rico, né? Hoje a OBJ está em quantos estados? Hoje a OBJ ela atende os 27 estados, né? Ela tem unidades em Goiânia, São Paulo e Rio Grande do Sul, né? Em Porto Alegre, mas ela atende o Brasil todo, né? A gente está aí, atende com tecnologia, fornece soluções fiscais para todos os tipos de empresa, né? Beleza. Pessoal, se você tiver alguma pergunta em relação aos temas que nós tratamos aqui, pode mandar para a gente lá no portal SPED Brasil, contato@spedbrasil.com.br, e a gente vai responder. Se eu não souber, o Egon sabe e responde também. Tá bom. Obrigado, um grande abraço, Egon. Valeu, um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal.